Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, eu quero até pedir perdão pra vocês pela demora do vídeo. Eu sei que eu demorei muito pra trazer esse vídeo pra vocês, né? Faz mais de um mês aí. Mas finalmente eu consegui, eu tô na correria, por favor, me perdoem. Eu tô pra viajar e eu tô tentando correr contra o tempo pra poder gravar, editar e postar esse vídeo pra vocês antes de eu viajar, tá bom? Já aproveita, já se inscreva aqui no canal. Aqui no canal falamos sobre crimes, casos reais e mistérios que acontecem no mundo todo. Então já aproveita e venha fazer parte da família, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre o caso da mulher que foi colocada em uma mala dentro de um táxi em Bali. Sheila Von Weizsäcker Mack foi colocada dentro da mala dentro de um táxi. Um casal simplesmente pede um táxi, chega no táxi, coloca essa mala e simplesmente desaparece. Pouco tempo depois, o taxista acha estranho, afinal de contas, por que um casal colocaria uma mala ali? Iriam desaparecer. Só o que ele mais achou estranho foi que dentro dessa mala saía um líquido vermelho. O taxista espera por um tempo, mas o casal não aparece. Ele volta para a recepção do hotel, aonde o casal havia pedido o táxi, e ele pergunta sobre o casal. Só que a recepcionista diz que o casal não consegue fazer o check-out e simplesmente não tem mais contato do casal. É aí que ele volta, pega a mala e dentro dessa mala ele percebe que está saindo um líquido vermelho e também está manchada. Então ele decide chamar a polícia. Quando a polícia chega no local e abre aquela mala, percebe que tem um corpo de uma mulher e já identificaram que era o corpo de Sheila Von Mack. Sheila era uma socialite de 62 anos. Sheila viaja com a sua filha Heather, de 18 anos, para um dos hotéis mais luxuosos em Bali, em Nusa Dua, não sei se assim se pronuncia, no sul de Bali. Lá é bem procurado pelos turistas por ser um lugar bem luxuoso, muito bonito, ter praias particulares. E não seria diferente. Então ela reserva um desses hotéis e uma noite nesse hotel pode custar até 10 mil reais. No dia 2 de agosto, as duas então viajam para um desses hotéis. Elas são recebidas com drinks, da melhor forma possível. E elas foram realocadas a um mini loft, com direito à varanda, com direito a praias particulares, tudo o que se pode oferecer de bom. Mas para vocês entenderem todo o cronograma desse crime, vamos voltar um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho a história de Sheila e sua família. Segundo a sua família, Sheila era uma pessoa muito comunicativa, muito inteligente, muito intelectual. Inclusive, ela já era formada na faculdade. Ela tinha muitos contatos importantes. Então, isso facilitava com que ela tivesse sucesso de carreira. Ela muda para Chicago para poder fazer o mestrado e o doutorado. E foi aí que ela conhece seu futuro marido, chamado James. James era muito famoso. Ele era compositor, músico, muito conhecido na época. E segundo os amigos e família, eles se aproximaram desde a primeira vez que se viram. Eles tiveram aquela atração física desde o momento que se viram pela primeira vez. E foi aí que eles decidiram começar então um relacionamento. E se casar. Então ela engravidou da sua filha, Heather, e ela nasceu em 1995. Eles moravam em uma casa de 12 quartos, uma propriedade muito grande, né? Afinal de contas, ele também era famoso, então ele tinha condições para manter todo esse luxo. Só que ele não tinha só essa propriedade, ele tinha outras propriedades. Então, essa casa, essa propriedade onde eles moravam, de 12 quartos, ela custava em média $500 mil. Segundo a família, Heather, sua filha, ela era tratada como uma princesa. Inclusive, ela era chamada pelo pai de princesinha do papai. Eles eram super apegados um ao outro, tinham um afeto, um carinho muito grande um pelo outro. Porém, passou alguns anos, James foi diagnosticado com um câncer terminal e ele sabia que aquilo duraria pouco tempo, afinal de contas, ele sabia que ele tinha poucos dias de vida. Então, ele queria aproveitar da melhor forma possível, viajando, estando em família com a sua esposa e com a sua filha Heather. Então eles decidem fazer uma viagem para a Grécia. Só que James acabou falecendo nessa viagem aos 76 anos
dentro do hotel. Sheila então decide fazer todos os trâmites para fazer o velório dele ainda lá na Grécia. Ela não queria mandar o corpo de seu marido direto para Chicago, ela queria permanecer fazendo a viagem com sua filha. Então ela optou por fazer o velório ali mesmo. James deixou uma herança de $1,5 milhão e esse patrimônio foi para sua filha, só que $8.000 foi para sua esposa Sheila. A morte de James fez com que Heather mudasse seu comportamento, ficando ainda mais agressiva, rebelde. As suas notas da escola simplesmente mudaram, ficaram muito ruins e ainda assim tinha amizades muito erradas. Óbvio que a mãe de Heather, a Sheila, ela não aceitava essas amizades. Só que por causa disso, as duas entravam em conflito diariamente. Isso é muito problemática. A infância também já tinha sido difícil, mas a adolescência ainda foi pior. Segundo Sheila, ela já tinha chamado a polícia diversas vezes. A polícia já tinha falado que já tinha ido à residência mais de 86 vezes de agressão contra a mãe. A Heather sempre agredia sua mãe. Inclusive, numa dessas vezes que a polícia foi na casa, foi porque ela agrediu a mãe ainda estando com o tornozelo quebrado. Fora os roubos também que ela fazia com os cartões, dinheiro de sua mãe. Inclusive, teve uma das vezes que Heather quebrou o braço de sua mãe e tirou o fio do telefone para que ela não fizesse nenhum tipo de ligação, nem para o resgate, muito menos para a polícia. A polícia ainda chegou a falar para Sheila fazer o boletim de ocorrência, as reclamações contra a filha ali no departamento, só que ela não aceitou. Ela achava que tudo isso mudaria com o tempo, mas mal sabia ela que não mudaria. Em 2014, no final do ensino médio de Heather, ela conhece um homem que se chama Tommy Sheffer, e ela decide começar um relacionamento com ele. Ele era um aspirante a rapper, não tinha um emprego fixo. Segundo pessoas próximas, Tommy ele era um pouco problemático, porém muito charmoso. Ele atraía da forma dele muitas mulheres, mas ainda assim ele tinha problema com a sua família. Só que para se sentir melhor, ele se infiltrava, entre aspas, em outras famílias para compensar todo o problema que ele tinha com a família dele. Sheila ela era contra esse relacionamento. Só que ainda assim, a filha Heather não obedecia e não dava ouvidos ao que sua mãe falava. Então, Sheila decide vender sua propriedade que vivia há tanto tempo com a sua filha e com seu falecido marido para poder afastar sua filha desse então namorado. Ela vende sua propriedade e decide então fazer uma viagem para que elas aproximem, criem laços e até mesmo tenham uma relação um pouco melhor. Só que, obviamente, Heather não gostou nem um pouco dessa escolha da mãe, dessa decisão da mãe, né? Afinal de contas, ela não queria ficar longe do teu namorado. E isso fez com que ela ficasse ainda mais agressiva com sua mãe, então roubando ainda mais dinheiro e cartões de sua mãe. Heather pegava os cartões de sua mãe para poder se encontrar com Tommy, reservando hotéis caríssimos e de luxo. Só que Sheila acaba descobrindo que eles ainda estão se encontrando a escondido. E é aí que ela decide então também fazer um boletim de ocorrência contra os dois, afinal de contas está sendo usado o cartão dela. Só que ela desiste, no meio do processo ela desiste de fazer a queixa porque ela não queria ver sua filha presa. Só que ela não imaginava que isso seria um grande problema no futuro. Sheila ela queria, como eu disse para vocês, fazer com que as duas se aproximassem e tivessem uma relação muito boa. Então aí ela decide fazer uma viagem para Bali, comprando 2 passagens e se hospedando num hotel de R$4.000 a diária. Mas o que ela não contava é que sua filha Heather tinha 2 segredos. Lembra que eu falei no início do vídeo que eles ficaram 4 dias em um hotel luxuoso? Pois bem, desde então, desde esse dia, foi que as coisas começaram a mudar e que as duas tiveram novamente problema. E ficava por horas sozinha. Só que, obviamente, Sheila não queria pressionar e não queria com que ela achasse que ela estava controlando. Ela queria ter uma relação muito boa com sua filha, então ela deixava sua filha sair e passar horas. O problema é que Heather não falava para sua mãe para onde e com quem iria.
Heather, no dia 11 de agosto, então sai novamente, sozinha. Só que ela não volta. Já anoiteceu e sua mãe, obviamente, fica preocupada. Para a Sheila, sua filha, ela estava saindo com outros turistas, conhecendo outras pessoas, outros jovens. Mas, na verdade, ela estava se encontrando às escondidas com o namorado Tommy. 3 da manhã e ela ainda não tinha chegado no hotel. É aí, então, que Sheila decide descer na recepção para perguntar sobre sua filha, e lá na recepção ela tem uma surpresa. O funcionário, com uma cara assustada, diz a ela e afirma: você reservou 2 quartos. Ela, assustada, diz: eu não reservei 2 quartos. Como assim 2 quartos? Eu reservei apenas o quarto 317. Então o gerente do hotel diz para ela que quem está hospedado nesse outro quarto, nesse segundo quarto, era Sheffer, o Tommy. Pouco antes, quando a sua mãe disse que venderia as propriedades para viajar, Heather aproveitou da situação e já pegou os cartões de sua mãe para reservar um quarto para Tommy poder também ir para a viagem, pagando $10.000 só de passagem e hospedagem. Sheila não estava acreditando no que estava acontecendo. Demorou muito para cair a ficha de que aquilo era verdade. Então Sheila pega o telefone da recepção e liga para o segundo quarto, mandando que sua filha desça para o saguão do hotel imediatamente. Ali começou uma discussão e ela ficou ainda mais furiosa por saber que Tommy também estava envolvido. Após a discussão, elas voltam para um quarto 317, que é aquele primeiro quarto. Porém, a discussão não continuou. Apesar de Sheila querer discutir com sua filha e entender o que estava acontecendo, Heather só queria trocar mensagens com o namorado. Inclusive, uma dessas mensagens que ela troca com Tommy era: você não pode bater nela com uma vara? Ele responde: e você, pode? No dia 8 de agosto, logo pela manhã, dia seguinte, enquanto os outros hóspedes desciam para poder tomar o seu café, Tommy decide bater na porta do quarto 317. E quem abre a porta é Heather. Dão um abraço, só que na hora que sua mãe Sheila vê essa cena, ela entra em desespero, se irrita, fica furiosa e decide então começar uma discussão com sua filha. É aí que Heather conta então seu primeiro segredo. Lembra que eu falei um pouquinho antes que ela tinha 2 segredos? Pois bem, um desses segredos era que ela estava esperando um bebê de Tommy. Pouco tempo depois, Tommy diz que Sheila apontou uma faca para a barriga de Heather, pedindo para que ela tirasse e retirasse aquele bebê. O Tommy, ele tentou apartar essa discussão e essa briga, só que aí Sheila então começa a ofender e a xingar também Tommy. Inclusive, pelo que ele disse, ele foi xingado e usou um termo racista. É aí então que Tommy responde para Sheila: você esqueceu que seu marido era preto? E ela responde: não, não esqueci. Mas diferente de você, ele era rico. Já você não tem nada. É aí então que Tommy decide ir para cima de Sheila e começa a uma briga. Ele começa a bater na cabeça dela com um jarro de metal. Até o momento que ela fica um pouco zonza. Só que, segundo as palavras de Tommy, ela ainda tentou arranhar. E é aí que ele começa a bater mais forte. Até que ela perde a consciência e fica totalmente desfigurada. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Heather estava no banheiro. Ela não queria ver o que estava acontecendo. É aí então que, assim que ela sai do banheiro, eles então começam uma conversa e vê o que eles vão fazer com aquele corpo. Eles até cogitam em falar na recepção sobre o acontecido, mas eles dão para trás e decidem não contar. Afinal de contas, Tommy era mais forte que Sheila, a estatura dele era mais alta e obviamente isso não iria colar para a polícia. É aí então que eles decidem tentar colocar o corpo de Sheila dentro da mala. Só que não esperavam que não iria caber tão fácil. Então eles decidem quebrar todos os ossos e aí sim colocá-la dentro da mala.
Lembra que eu falei pra vocês, um pouquinho mais cedo, lá no início do vídeo, que o casal havia colocado a mala no táxi? Pois bem, Tommy e Heather tentou colocar a mala com o corpo de sua mãe dentro do táxi. Só que quando ela voltou para a recepção para tentar fazer o check-out, ela encontrou problemas. Por quê? Para fazer o check-out, a recepcionista disse que deveria ser o titular dos cartões de crédito e que para liberar os passaportes deveria ser a dona que reservou os quartos. Então eles não poderiam nem liberar os passaportes, nem fazer o check-out. Afinal de contas, ela já estava morta. É aí então que eles voltam para dentro do hotel e começam a criar planos para tentar fugir do hotel. Chegaram a se questionar, será que a gente consegue sair do país sem o passaporte? Claro que não. Então eles começaram a ver formas de sair dali do hotel. Eles perceberam que pela frente onde havia a recepção, eles não poderiam sair, já que precisaria fazer o check-out. Além dessa saída, tinha mais duas formas deles saírem do hotel. A segunda forma deles saírem do hotel seria pelos fundos, aonde dava uma praia particular. Só que todo mundo acharia estranho. Então eles também não foram para essa saída. E a terceira saída seria pulando o muro do hotel. Pouco tempo depois, a polícia percebe então que Heather e Tommy decidem pular o muro. Pegam o segundo táxi e vão para o aeroporto. Chegando no aeroporto, eles não conseguem embarcar porque eles estão sem os passaportes. Então eles decidem reservar um hotel pela região ali e ficar por lá. Chegando no hotel, a recepcionista já achou bem estranho o fato de eles estarem sem mala e sem documentação. Mas Tommy alegou que eles estavam sem documentação, mas que as documentações chegariam no dia seguinte. Pediu para passar apenas a noite ali. Eles autorizaram e eles entraram e reservaram o quarto. A polícia então, quando percebe toda a movimentação do casal e começam uma investigação, acham documentos também lá no primeiro hotel, eles então mandam o sinal de alerta para toda a ilha. Pouco tempo depois, foram localizados nesse segundo hotel e lá a polícia bate na porta do quarto. E, para surpresa da polícia, eles estavam tendo uma noite de relações sexuais. Então a polícia pede para que eles se vistam e acompanha. Os dois mantêm a versão de que foi por legítima defesa, mas isso não convence a polícia. Após eles fazerem algumas entrevistas, Heather acusa sua mãe de agressão e que por esse foi o motivo. Mas a polícia não acreditou. Afinal de contas, lembra que eu falei lá no início do vídeo que a polícia já foi até a residência mais de 86 vezes? Pois bem, a polícia não acreditou na versão de Heather. Também diz que foi pelo motivo que sua mãe queria que ela tirasse e interrompesse a gravidez. Além também da frase racista que a mãe havia falado contra Tommy. Só que isso não convence a polícia. Além de mensagens, encontraram e-mails e também um fato muito importante, que lembra que eu falei para vocês que Tommy bate na cabeça de Sheila com um vaso de metal? Pois bem, esse vaso não estava dentro daquele quarto. Esse vaso, quem levou foi Tommy embaixo de sua blusa. Para as autoridades, ficou muito claro de que foi planejado e não algo aleatório. Afinal de contas, eles encontraram e-mails e mensagens trocadas entre o casal, aonde Heather oferecia R$8.000 para Tommy tirar a vida de sua mãe. Para as autoridades, isso foi algo relacionado à herança que o pai havia deixado. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que o pai de Heather havia deixado $8.000 para sua esposa? Pois bem, para a polícia, esse foi o real motivo. Então ela foi condenada a 10 anos e Tommy foi condenado a 18 anos. Ainda na prisão, Heather deu à luz a uma menina, que cuidou dela durante 2 anos e ela foi colocada para adoção. Heather então gravou um vídeo ainda na prisão, dizendo que não se arrependia do crime, mas que esse motivo não foi por herança, mas sim por vingança. Quando Heather
A culpada pela morte de seu pai foi Sheila. Após 7 anos de cumprir a condenação, ela foi solta. Voltou para os Estados Unidos, porém corre um grande risco agora em 2022 de ser condenada. Afinal de contas, ela matou uma americana. E segundo as leis dos Estados Unidos, ela tem chance de ser condenada pela segunda vez. E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim, já deixa o seu like, já compartilha e já comenta. Beijos e até o próximo vídeo.